corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. O Senhor é a força da nossa vida. Nossos cumprimentos a todos esses milhares. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E que têm senhores, e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina, está falando com Timóteo, isto ensina e exorta. Falando para Timóteo ensinar e exortar. Continuando, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a piedade da estatura do varão perfeito. É soberbo aquele que desvia da doutrina, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfemas ou blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-se dos tais que vivem aí com nova doutrina. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ah, se todo mundo pensasse nisso. É o versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É bom que todo mundo que quer ser rico leia essa escritura, não?
1 Timóteo capítulo 6. Pois bem, nós oramos a Deus para completar essa reunião com a essência da palavra, ó Pai. E isso só pode ser baseado na mensagem do sétimo anjo. Em nome de Jesus Cristo. Traz o perdão a nossos corações. Traz a cura, ó Pai, aos nossos corpos. E o refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós vamos focalizar hoje mais o corpo. Estamos vendo corpo espiritual, isto é, corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado. Nós vamos trabalhar nesta noite, desta feita, tratando mais do homem, do corpo. Começando pela mensagem, o homem interior, e o profeta diz: eu não acho que devemos separar a fraternidade. Veja você, o homem. Eu penso que todos nós devemos amar ao Senhor e servi-lo. É tudo que pesa na balança. Amar ao Senhor e servi-lo. O resto, nada pesa na balança positivamente. O fruto realmente do cristianismo verdadeiro, de Cristo em você, é esse. Eu penso que todos nós devemos amar ao Senhor e servi-lo. Continua o profeta no parágrafo 5. Na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor. Isso mexe comigo, mexe com todos. Não pode ser lido assim de uma forma corrida, uma coisa destas. Na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor. Você deve filtrar o seu arredor. O seu redor, aquilo que está em torno de você. Que conversa as coisas que edificam, boas palavras, como ensina a palavra, que trazem edificação. Mesmo as coisas naturais, pode-se dialogar, conversar, trocar ideias, sem nenhuma maledicência, sem nenhuma difamação, sem nenhuma contenda. O espírito da contenda não deve agradar ao nosso redor. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, está dizendo o profeta, então há algo errado aqui. Eu gosto também de repetir. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu não tenho que... Ele não... O profeta, eu não quero me envolver
em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. E isso aqui já é uma lição tremenda para o corpo, mas acaba envolvendo o espiritual e até mesmo o corpo glorificado. Porque sem isso aqui, jamais se tornará celestial, jamais se tornará glorificado, jamais será glorificado. E se tenho que repetir, é muito bom. Eu não quero me envolver em nada, assunto algum. Eu, por exemplo, abro parênteses aqui, meu celular é aqueles antiguinhos que não tem mais. E eu nunca leio mensagens de YouTube, seja de que for. Tem tal mensagem falando do Senhor. Eu não tenho outra coisa para dar. Deu isso. O reverendo Tipo falava assim, né? Cada um dá o que tem. Então, eu levo assim, né, como que... E nunca perdi, graças a Deus, 1 minuto de sono por causa dessas coisas. E não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Esse sentimento dócil, ele opera no templo, opera em casa, opera no trabalho. Você já pensou que você trabalhando com um sentimento amargo, mas dócil? Esse sentimento dócil deve estar nas entrevistas, no escritório, e que muitas vezes é mal interpretado, mas a maioria sai, às vezes, completamente curados, abençoados, conforme testemunho. Vem, eu quero que aquilo esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Ministros, é bom pensar nisso. Que coisa boa, gente. Meus colegas, meus companheiros, não só nas horas boas, mas nas ventanias. Nenhum deles saiu do barco, ousou sair do barco, que morreria afogado, a não ser que fosse tomado pela fé e caminhar no rumo de Jesus. E o Pedro já ia afogando a si mesmo, mas Jesus o socorreu. Ele sempre socorre o Pedro. Não? Se tem alguém que chama Pedro, ele diz, é verdade. Ele socorre o Pedro. E socorre o Isaías, o Jurandir, o Adão, do Ezequias e de todo mundo que está me ouvindo. Ele é o socorro bem presente na angústia, no afogamento. Que coisa maravilhosa. Não, dá para repetir, não dá? Não, eu não quero me envolver em nada, com notícia nenhuma, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Não pode sair esse sentimento dócil, amoroso. Vem, eu quero que aquilo esteja em mim o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. É com isso que ajudo o povo. Durante 57 anos, vai indo para 58 anos, eu tenho tido um sentimento que ajuda todo o povo. Uns
uns contra, muitos a favor, mas todos beneficiados. Todos são beneficiados por esse ministério. Todos, mesmo os contra. Eles, se tem alguma coisa, foi através desse ministério. Eu quero que aquilo esteja ali em mim o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Aí está o homem, o corpo que é o templo, o corpo dócil, amável, e expressa a estatura do varão perfeito. Ah, mas isso tem a ver com o corpo, com o espírito e com a alma, é claro, sim. E então você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas, eu acho. É difícil. Ele disse, certas pessoas me oprimem e você tem que ficar na presença deles, daquelas pessoas. Ele disse, você poderia ficar na presença delas, eu acho. E talvez amaldiçoando e coisas assim, as pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. As pessoas, mas as pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Você sabe o que é um espírito dócil, agradável, uma visita dócil, agradável. Você sabe, mesmo quando ela é uma lisonja para conquistar, você discerne o espírito. João falou para discernir os espíritos. Foi isso que ele falou. Vê você? Eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados, fraternos e amáveis. Que corpo terreno precioso e que redunda em uma alma preciosa, um espírito precioso, uma coisa celestial, celestial mesmo. Eu simplesmente gosto disso. Esta é minha maneira de crer nisso. Tem que repetir, não tem jeito. Eu gosto dos que são simpáticos, não antipáticos, implicantes, que implica com a vida de todo mundo. É triste isso. Mas as pessoas simpáticas são agradáveis, educadas, fraternas e amáveis. Eu simplesmente gosto disso, diz o profeta. Esta é minha maneira de crer nisso. Ah, irmão Branner, ensinando a maneira de crer. Ensinando o corpo, a mente, o espírito. Esta é a minha maneira de crer nisso. Ah, você pertence a esse povo por eleição. Eleição. Você pertence a esse povo por predestinação. Isso deve ser a resposta de todas as perguntas que todas e quaisquer pessoas possam ter na vida. Essa é minha maneira de crer nisso. É com simpatia, ser agradável, educado. Um cristão tem que ser educado, não com a educação do mundo, mas a educação dos céus, fraternos e amáveis. Porque se o profeta disse, eu simplesmente gosto disso, é porque Deus gosta disso. Esta é a minha maneira de crer. E eu estava pensando,
somos portadores dos frutos de Deus. Agora dá para ir aonde com isto aqui? Pense, portador dos frutos de Deus. Aí a irmã, o irmão, leia hoje a carta de Tiago, São Tiago, capítulo 3. E aí você vai ver, comparar a sua língua com os frutos de Deus. Começa pela língua. É interessante isso, não? Somos portadores dos frutos de Deus. Ele está afirmando isso, falando com a igreja, falando com os crentes, falando com eleitos, com predestinados. Somos portadores dos frutos de Deus. Eu gosto de estudar dessa forma. Você estudar corrido. E nós cremos em São João capítulo 17. Quem não crê? É o próprio Senhor Jesus orando. Vê aí São João capítulo 17. É a oração sacerdotal de Jesus mesmo. E ali ele orou por mim. Orou por você. Você pensou, irmão, irmã, ore por mim. Jesus orou por você. Jesus disse. Então leia também São João 17, viu? Tiago 3, São João 17. Vós sois os ramos, e ele era a videira. Agora, a videira produz o fruto, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Somos nós, os galhos que saem do tronco, do comando da videira mestre. E ele era a videira. Agora a videira produz frutos, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Que ministério dos galhos, hein? Então, se o galho está extraindo sua vida da videira, aí é uma igreja sem murmuração, uma igreja sem fuxico, uma igreja sem difamação, sem calúnia, sem... essa que é a verdadeira igreja. Eu creio assim, se nós estamos ouvindo o profeta como estamos, a voz do profeta, isso aqui é a voz do profeta, é a voz de Deus. E depois saímos dando outro fruto, saindo dessa boca. Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira, que está em Cristo. É o mesmo. Agora aqui nós paramos e sentamos e concluímos um assunto muito importante para a nossa vida. É uma série. Agora nossas mãos, nossos lábios, preste atenção, as nossas mãos, os nossos lábios, são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui, que Ele tem na terra. Ah, mãos de Deus, lábios e olhos de Deus, que coisa! Tudo ao contrário disso é fruto do maligno, não é da videira.
Não precisa falar, não precisa falar. Nossas mãos e nossos lábios e nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui. É o corpo. O corpo, isso está envolvendo o espiritual, o celestial. E por que não o glorificado? Lábios e olhares de Deus, olhos de Deus, que temos aqui, que Ele tem na terra. É Ele que vê. É através de você, através da igreja noiva. Está vendo os dias de Noé, está vendo os dias de Sodoma, está vendo Mateus 24, em pleno cumprimento. São Lucas, capítulo 17, em pleno cumprimento. Que coisa! Agora, ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia e seu Espírito, energia de Deus. Qual é a taxa? Qual é o preço? E eles ficaram lá no cenáculo. E alguns diziam, não, eu já falei línguas aqui, eu já arrepiei, vou embora. Não, não é assim. Espera um pouco, espera mais. Por fim ficou 120 e parece que o profeta disse que era menos ainda. Mas eles foram cheios. Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia do seu espírito. Aí o Pedro falava, o aleijado andava. A sua sombra curava. A Dorcas ressuscitou. Tabita, come, levanta-te. O que é isso? Deus tem enviado a sua energia do seu espírito. Nós temos energia de Deus. Você tem que ter energia para os seus filhos, transmitir energia para a sua esposa, transmitir energia para o seu marido, para todos que te rodeiam, o seu arredor. O seu arredor existe uma auréola que exala energia do Espírito. O portador do Espírito Santo tem energia que contagia, que ilumina, que não deixa a casa nas trevas. Energia para nos ungir com o Espírito Santo. Nós estamos com o corpo pronto, para vivermos essa experiência de quem tem recebido o Espírito Santo, iluminando, falando boas coisas, dócil, fraternal. Ai, meu coração vibra com isto. E então, se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos. Eu levanto minha mão, em favor desses milhares, em favor da igreja, em favor dos amigos, dos inimigos, em favor de todos. Aleluia! Moisés estava com a mão levantada e Israel vencia. E tinha quem segurasse o seu braço, porque ele já tinha cansado. Graças a Deus, tem quem segura o braço que leva isto para o país e para o mundo. Ó mundo, Deus está dando de si para a sua noiva. Isso é o que o Espírito da mensagem nos traz. Foi
Por essa razão que ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Viu? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. A gente tem que falar da experiência que a gente tem. É no altar, é no escritório. E para receber o Espírito Santo, os apóstolos colocavam suas mãos. Algo acontecia. Os apóstolos colocavam suas mãos, algo acontecia. Simão, o feiticeiro, achava que havia algo acontecendo quando Pedro colocava suas mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora, é dom de Deus, não é para quem quer, não é para quem corre. É para quem Deus chama. Tem uma chamada direta de Deus. Aleluia. Agora, quantas de vocês, mães, qual a mãe aqui que não sabe o significado da imposição de mãos? Quando um bebezinho está irritado e choramingando e tudo mais, deixe a mão daquela mãe, apenas tocar o bebê, o seu toquezinho de mamãe, fica tudo solucionado. Oh, graça, infinita graça, embala esses bebês. Aquele sujeitinho apenas começa, para de chorar e aconchegando em sua mãe, vem, está colocando sua mão. É a mãe, é o contato da virtude, é virtude da mãe, é virtude na mão, é virtude no corpo, é virtude no espírito, é virtude espiritual, é virtude materno, paterno, é virtude de irmãos para irmãos. A noiva não persegue a noiva. Quantos de vocês aqui já tiveram um cavalo que fosse muito nervoso e irritado? Cavalo nervoso, irritado. Que isso? Como é que pode criar um cavalo nervoso e irritado? Ele é perigoso. Apenas deixe um homem que gosta de cavalos simplesmente dar tapinhas em suas pernas. O irmão Brana bate no púlpito. Falar com ele só um minuto, dar uns tapinhas, passar sua mão nele, a primeira coisa que você sabe, o cavalo se acalma, o homem se acalma, a mulher se acalma, a criança se acalma, o jovem se acalma, a igreja se acalma. Quantas igrejas ficam agitadas porque sai do púlpito só maledicência. A igreja não vai na igreja, a igreja não vai na igreja para ouvir coisas, a não ser para alimentar seu espírito. Corpos terrenos, corpos espirituais, ou seja, celestiais,
e corpos glorificados. É a graça que enche esse momento, a sua casa, o seu coração, a sua alma. E você sente o gozo do Espírito e se torna dócil. Você vai dar a refeição de uma forma tão graciosa que aquilo fica tão gostoso. Oh, Deus! E então é com a imposição de mãos sobre os enfermos, se somos ungidos para fazer tal coisa de Deus, nossas mãos representam as mãos de Deus. Nossas mãos representam as mãos de Deus. Põe a sua mão aí sobre a irmã, sobre o irmão, sobre o seu marido, sobre sua esposa, sobre o seu filhinho. Põe a sua mão com amor. Glória. Aleluia. São as únicas mãos que Ele tem. Ele não tem outras. São as nossas. E nós oramos pelos enfermos. Estamos precisados de orações para chegar aos 70 com saúde, para chegar aos 80 com saúde, chegar aos 85, aos 90 pregando, chamando o povo para a doçura do Espírito. Seja bons com os maus, porque o bons somente com quem é bom não tem virtude. Seja bom, fale bem. E às vezes o médico, em seu perfil de instrução e por ter estudado a ciência e grandes passos, os quais nos têm ajudado de várias formas, nossos hospitais e coisas, e o médico, ele chega e eles têm uma lente, um raio-x através do qual eles podem ver um caroço e coisas diferentes que estão erradas, ossos quebrados. Ah, Jesus, que esse raio-x dos céus, eu adianto as coisas. Bem, agora, com o contrário, isto é do que a ciência costumava ser. Eles diziam que não havia outra luz excesso à luz do sol. A Bíblia diz que o nosso corpo inteiro está cheio de luz. Vós sois a luz do mundo. Dá glória a Deus, gente. Glorifica o Senhor aí na sua casa, na sua cozinha, na sua sala. E a luz do nosso corpo, e Ele produz uma sombra. É como eles veem isto com o raio-x. E glória a Deus, volta aqui. E a luz do nosso corpo, e Ele prova, isto é, a luz do nosso corpo, e Ele produz uma sombra. É como eles veem isto com o raio. Agora, se o médico pode sentir algo, que ele possa extrair algo, que alguns desses 5 sentidos farão contato bem, então ele pode. Nós temos alguns médicos bastante inteligentes hoje e alguns excelentes hospitais e excelentes remédios. Ele está tirando a tonteria de gente que não toma remédio, não é? Que não faz exame de próstata, não faz exame de útero, não procura ter acompanhamento médico.
Ele está falando com isso. E estamos bastante agradecidos ao Deus Todo-Poderoso por tê-los, por ter os médicos. Eu sou agradecido e eles fazem tudo o que podem, mas às vezes está fora do alcance deles e às vezes eles não podem resolver e então teremos todo o perfeito direito. Se cada elemento humano, corpo, falhou, ainda temos o direito de chegar até Deus e pedir-lhe para que nos ajude. Peça agora, peça com fé. Isto é correto. Peça a Ele: Jesus, me ajude. Oh, Jesus, ajuda nós. E Ele realiza isto. Ele prometeu que Ele o faria. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, continue glorificando a Deus. E segura a sua bênção desse instante, desta reunião familiar, em nome de Jesus Cristo. Amém.